Olá pessoal, já estamos aqui com a nossa aula de número 4 com o tema Autoridade do Servo. Marcos capítulo de número 5. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, nos ajude aí a dar força a esse canal, um canal missionário onde nós estamos levando a palavra de Deus através de ensinos na nossa revista da PEC, tá certo? Então nós vamos iniciar aí a lição de número 4 com o nosso texto áureo. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Marcos capítulo 5, verso 34. Nós vamos ter a nossa leitura bíblica, verdade prática, introdução, tópicos e aplicação pessoal. Leitura bíblica para estudo, Marcos capítulo 5, do 21 ao 43. Eu peço a você que faça essa leitura em casa, tá certo? Verdade prática. Jesus triunfa frente a qualquer inimigo. Mesmo a morte não tem poder para detê-lo, ou seja, nem mesmo a morte teve poder sobre Jesus. E aí a gente vai já ver a nossa introdução. A revista ela traz 3 pontos, cada um com 3 subpontos. O primeiro ponto, a autoridade sobre os demônios, com 3 subpontos. A ação de Satanás, a ação da sociedade, a ação de Jesus. Já o segundo ponto, a autoridade sobre as doenças, com 3 subpontos. A condição da mulher, a fé da mulher e a cura da mulher. Ponto 3. A autoridade sobre a morte. 3 subpontos. Contraste entre situações. Continue crendo. A força do amor e a aplicação pessoal. Então agora nós vamos para a nossa introdução e em seguida ao primeiro ponto. Introdução. Jesus já havia demonstrado sua autoridade sobre a natureza. Agora, na sequência, Marcos aprofunda o assunto, registrando a eficácia da autoridade do servo de Deus sobre demônios, doenças e, por fim, sobre a própria morte. Primeiro ponto, autoridade sobre os demônios. A autoridade sobre os demônios. Nessa cena, Avery Webster vê 3 forças diferentes em ação: Satanás, a sociedade e Jesus. Vamos ver aqui o que esse autor, o Webster, ele viu. A ação de Satanás. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E aí é a ação, né, do diabo na vida do gadareno. Após vencer uma terrível tempestade ao longo da travessia, Jesus chega ao lado leste do Mar da Galileia, terra de gentios. Mas a oposição satânica é impiedosa. Outra tempestade o aguarda. Desta feita, a fúria há de virar de uma multidão de demônios. Ou seja, passou a tempestade, achou que estava tudo tranquilo, e agora vem ali a manifestação de demônios na vida do gadareno. De fato, Marcos relata com detalhes o horripilante resultado da ação do mal na vida humana. Alijado de sua família e da sociedade, totalmente desprovido de dignidade, aquele homem vivia como uma besta fera, enlouquecida, perambulava dia e noite pelos sepulcros e montes, ferindo-se com pedras e emitindo gritos infernais. Traduzindo, ele estava atormentado pelos demônios. Falando uma linguagem bem simples, estava sendo ali uma possessão maligna e opressão maligna também na vida daquele homem. Deixando aqui já de uma forma bem fácil de se entender. O propósito do diabo seria sempre roubar, matar e destruir. A gente vê João 10:10. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenha vida e vida com abundância. Ou seja, implantar em nossas vidas caos, dor, tristeza, indignidade. O que o inimigo quer? Tudo que é de mal, tudo que é de mazela, eles querem empurrar em nossas vidas. Mas aprove Deus que tem nos guardado, nos livrado de tudo isso. É por isso que todos os seres humanos têm que se aproximar de Deus, têm que buscar a Deus, para que todo mal seja dissipado de suas vidas.
Já no subponto 2, a ação da sociedade, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Tudo que a sociedade poderia fazer por aquele homem possesso de demônios foi feito, mas sem resultados. As diversas tentativas de contratá-lo foram todas frustradas. Sua força era descomunal, espalhando terror e medo, de maneira que ninguém podia subjugá-lo. Era uma força incrível, era uma força que as pessoas não sabiam identificar de onde estava vindo essa força. Eu não sei se você já viu uma pessoa quando está endemoniada, aparece uma força incrível que você não sabe de onde vem. Isso é uma ação maligna na vida das pessoas. Cadeias e grilhões eram-lhe como fios de algodão. Ele quebrava isso de forma fácil. Despencava-se com facilidade. O que acontecia? Ele quebrava tudo isso de uma forma bem fácil, bem simples. A única opção foi abandoná-lo em sua triste condição degradante. As pessoas não tinham como resolver aquilo, não tinham uma solução, não tinham conhecimento da autoridade de Jesus. Então elas preferiram o quê? Deixar de mão isso ali. Força humana não tem poder para libertar almas aprisionadas por Satanás. Não é na força do braço, tá certo? Aqui qualquer esforço, ainda que movido pela melhor das intenções, tocará apenas o superficial. Nesse campo, ouro e prata nada pode fazer. Somente Jesus é capaz de libertar o oprimido e tratar a verdadeira fonte do problema humano. Pessoal, é o seguinte, nada que nós podemos fazer, o nosso dinheiro, as nossas riquezas, nunca vai conseguir libertar uma pessoa quando ela está aprisionada na questão espiritual. Não era um problema físico, era algo espiritual. Então somente o Senhor Jesus é que pode nos ajudar nessa ocasião. Já o subponto 3. Agora entra a ação de Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e conteve compaixão de ti. O que acontece? Aqui depois que Jesus faz a cura, liberta o gadareno, ele quer ir junto com Jesus. Ele pede para ir com Jesus. Jesus: não, agora tu volta, vai lá para a tua família e fala tudo o que foi feito por ti e como o Senhor teve compaixão de ti. É tanto que ele vira aí um missionário, uma pessoa que foi liberta e foi anunciar a palavra para os seus familiares, para da sua região. A simples presença de Jesus anula toda a agressividade do possesso. Ao invés de violência, rendição. A inegável verdade, infelizmente recusada por muitos ainda hoje, é o objetivo de pública confissão, até entre os espíritos imundos. Jesus aproveita o momento para fazer revelações profundas. Qual é o teu nome? A resposta é surpreendente. Legião é o meu nome, porque são muitos. Ora, legião designava a maior unidade de tropa dos exércitos romanos, cerca de 6.000 soldados. Olha só, aproximadamente 6.000 demônios estavam por ali, aproximadamente, tá certo? Trata-se da mais poderosa e destrutiva arma de guerra da antiguidade. O diabo age sem dó nem piedade e sem pudor, com o máximo de sua força. Olha só, pessoal, é o seguinte: essa legião que era do exército, essa tropa do exército romano, era um poder muito forte, era um dos poderes maiores daquela época. Então aí o inimigo faz uma comparação dizendo que era legião, por quê? Porque ali estava uma casta de demônios poderosas aprisionando aquela pessoa, e eram muitos. Então, ou seja, é uma luta desleal. Por quê? Porque é uma luta contra aquilo que você não está vendo, você não pode tocar, você não pode pegar. Não é uma luta física. Então o inimigo, ele trabalha dessa forma. Ele é muito covarde, tá certo? O curioso atendimento ao pedido dos espíritos impuros de serem transferidos a uma manada de porcos. Objetiva oferta-nos mais uma importante revelação. Não apenas o interior do homem possesso estava em desordem,
mas também o coração de toda aquela comunidade. Afinal, mesmo diante da libertação miraculosa do outrora possesso, né, em outro momento que estava possesso, que agora ele já foi livre, então, visto em perfeito juízo e sentado aos pés de Jesus, a população deu mais atenção para o juízo econômico advindo, o prejuízo econômico advindo, na verdade, que era as perdas dos animais, que para a glória de Deus. O que eu vejo aqui, tá? O autor está dizendo que as pessoas estavam mais preocupadas com o prejuízo. E ele está certo. E eis uma geração que ama mais as coisas materiais do que pessoas. A história está se repetindo. Amaram mais os porcos do que a vida deste homem. E hoje estão amando mais as coisas materiais do que a vida das pessoas. Inversão de valores também é sinal de desordem espiritual. O que é certo se tornou errado. O que é errado se torna certo através do relativo. Ah, é relativo, tudo pode. Será que é dessa forma? Será que não está sendo investido aí os valores? Apesar da forte resistência maligna, Jesus não mediu esforços para chegar até aquela terra, quebrando o poder do inimigo e ali implantar um missionário. E ali implantar, digo mais, uma porta missionária, porque Gadareno, quando estava liberto, não foi só apenas um missionário, foi uma porta missionária que foi aberta ali para a pregação do evangelho para aquelas pessoas. Autoridade sobre as doenças. Já estamos no ponto 2 e o tópico de número 1. É muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior. O que é que o autor está dizendo aqui já? O texto bíblico, tá? Isso aqui é o texto bíblico. Está dizendo assim, ó, a mulher gastou tudo que tinha com os médicos e eles não puderam resolver o seu problema. Outro cenário caótico irá testar a autoridade de Jesus. Agora o Senhor é procurado por uma pessoa culturalmente desvalorizada, uma mulher fisicamente deliberada. Ela estava doente, economicamente arrasada, estava falida, já tinha gastado tudo, emocionalmente frágil. A mulher estava frustrada, ela gastou tudo que tinha, mas não conseguiu ser curada. Espiritualmente desfavorecida, porque ela era uma mulher impura, porque ela havia uma hemorragia de sangue, ela derramava sangue do seu corpo. E socialmente rejeitada, abandonada. As pessoas não estavam preocupadas com o problema daquela mulher. Nós estamos falando da mulher que tem a hemorragia ou a mulher do fluxo de sangue. Foram 12 anos de uma terrível hemorragia, cujo tratamento arruinou-se suas finanças, destruiu sua autoestima, agravando ainda também o afastamento de sua família e comunidade, porque considerada impura segundo a lei de Moisés, lá em Levítico 15, 25 ao 27. Deplorável situação a dessa mulher, sequer seu nome é revelado. Olha só, era uma mulher que estava 12 anos sofrendo, já tinha gastado toda a sua riqueza, já tinha buscado todos os seus recursos, era uma mulher desfavorecida, era uma mulher falida, era uma mulher frustrada, abandonada, baixa autoestima, nem seu nome é citado. Era uma pessoa esquecida, uma pessoa abandonada, até ela encontrar aquele que lhe valorizou, lhe amou, cuidou dela, trouxe todo o carinho, todo o respeito. E o melhor de tudo, disse para ela que a fé dela havia salvado. Então vamos continuar. Ponto 2. A fé da mulher. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Nada obstante a tragédia que vivia essa mulher, possuía algo especial. Fé em Jesus. Nunca perca a sua fé. Porém, para conquistar sua bênção, ela deveria romper a enorme multidão e conquistar a atenção de Jesus, que, na ocasião, estava inteiramente compromissado com a cura da filha de um homem
influente da região. Lembra que Jairo vai ao encontro de Jesus, diz que a sua filha está à morte, pede para que Jesus vá à sua casa. Quando Jesus está indo no meio do caminho, se depara com essa situação. Ora, em si, essa já era uma missão impossível, especialmente quando atentamos para a dificuldade de sua execução, que implicava grande esforço físico, apesar da debilidade decorrente da hemorragia. A mulher estava debilitada. Disposição psicológica. O que acontece? O seu psicológico já tinha se abalado. Apesar do histórico de frustrações, de tentativas de cura e uma coragem diferenciada, além de tocar no próprio Jesus, inevitavelmente também tocaria nas pessoas da multidão. A Bíblia diz que tocou ali na orla das suas vestes. Jesus diz que foi tocado. Por quê? Porque a mulher tocou na orla, mas Jesus sentiu o toque nele, porque a mulher tocou ele pela fé e a orla tocou com a mão. Olha a diferença, um toque físico que é diferente de um toque espiritual. Toque o Senhor hoje pela sua fé. A solução simples e audaciosa. Solução simples, mas ao mesmo tempo audaciosa. Em um único e desesperado esforço físico e emocional. A ideia era assumir todos os riscos, invadir a multidão, ganhar espaço pouco a pouco e por trás, discretamente, apenas tocar na veste de Jesus. O que a mulher queria? Só queria romper a multidão. Ela só queria encontrar Jesus. Ela não aguentava mais o sofrimento dela, a luta, o desespero, a aflição. Ela só queria tocar. Então ela arriscou tudo que ela tinha, a sua vida, para poder tocar em Jesus. Porque ela teve fé que se tocasse, seria curada. Já no ponto 3 do 2, a cura da mulher. Olha aqui o milagre acontecendo, que coisa maravilhosa. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de um flagelo. Contrariando a todas as expectativas, a mulher do fluxo de sangue consegue cumprir à risca o seu plano. E ao tocar nas vestes de Jesus, recebe cura imediata. Foi instantâneo, aconteceu de repente. Há um nítido contraste entre o poder de cura dos médicos que se debruçaram atentamente sobre o seu caso. Sabedoria humana nem sempre vai resolver o problema das pessoas. Eu não estou aqui dizendo que a medicina não é válida. Pelo contrário, a medicina é válida sim. Deus permitiu os homens a terem conhecimentos para a medicina. E as pessoas devem sim também procurar os médicos, profissionais de saúde. O que eu estou dizendo é que naquele momento os médicos não resolveram. Então ela teve que ir aos pés de Jesus. Vai ter momento, pessoal, que só Jesus é que vai resolver, porque a sua cura está nele. E o poder de Jesus, involuntariamente acionado. Expectativas religiosas de então também caem por terra. Ao invés do toque da mulher transmitir impureza a Jesus, o incrível poder curativo foi transmitido de Jesus para ela. Olha, ela era uma mulher impura. No que ela tocasse, se tornava impuro, segundo a lei de Moisés. Só que acontece, quando ela tocou em Jesus, ao invés dela transmitir impureza, Jesus transmitiu para ela a pureza. Jesus faz o quê? A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica, nos lava, nos limpa de todo pecado. Louvado seja Deus. Quem me tocou nas vestes? Foi a pergunta de Jesus. Impressiona a sensibilidade de Jesus. Ora, em meio à caminhada, inúmeras pessoas o comprimiam. Todavia, ainda assim é capaz de perceber os que lhe tocam diferente. Por quê? Movidos por espírito quebrantado e coração contrito. Olha só. Jesus diz assim: alguém me tocou. Aí o discípulo: Senhor, a multidão te aperta, te oprime, te sufoca. E tu diz: quem me tocou? Aí Jesus diz: olha, alguém me tocou, porque de mim
saiu virtude. Foi um toque diferente, foi algo totalmente diferenciado. Mas a cura física foi só o início de um processo mais profundo. Aquela mulher outrora doente, frustrada, abandonada, desvalorizada, libertou-se de seu mal. Ganhou um testemunho poderoso, desenvolveu uma fé preciosa e ainda foi explicitamente acolhida na família de Deus. Cura completa, física, emocional, social, espiritual, sentimental, tudo isso, Jesus ele traz a cura para nossas vidas. Seja qual for a sua doença, Jesus ele tem poder para curar. E o nosso ponto 3, autoridade sobre a morte. Ponto 1, contrastes entre situações. Jesus foi com ele. Contrastes dramáticos marca Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Ao contrário deste Jairo, detém grande prestígio social e religioso, com acesso direto a Jesus. Ademais, ao invés dos 12 anos de tristeza da mulher com hemorragia, Jairo vivenciara 12 anos de alegria com sua filha, cuja vida agora estava por um fio por conta de uma terrível doença. Para você entender, enquanto a mulher estava com 12 anos sofrendo, Jairo estava vivendo 12 anos alegremente com a sua filha. Só que agora nós vemos um contraste. Jairo, religioso, conhecido socialmente, um homem de autoridade, e a mulher, esquecida na sociedade sem poder algum. Mas Jesus atendeu as duas classes sem rejeitar nenhuma, porque ele não faz acepção de pessoas. Não bastasse, Jesus acatou suas súplicas públicas e aceitou ir até a casa para curar a criança. Ao passo que a mulher anelou apenas um discreto toque na roupa do servo. Enquanto Jairo pediu para que Jesus fosse na sua casa, a mulher só queria tocar Jesus. Todavia, apesar dessas vantagens, essas vantagens pessoais, na verdade, e circunstâncias, porque Jairo era um homem, possamos dizer, como se fosse hoje, mais bem quisto pela sociedade, pelo poder executivo, pelo que ele tinha, e a mulher já desprezada, né? Nós vamos ver uma coisa interessante. Jairo precisou gerir com paciência suas emoções. Enquanto sua filha sucumbia, ele teve que assistir a todo o profundo processo da cura, né, da mulher anônima. Qual era o propósito? Jairo buscava simples cura, mas Jesus preparava algo maior. Ressurreição. Era a vez da morte se sujeitar à sua autoridade. Olha só, lembra que no meio do caminho vieram, né, os servos de Jairo: não incomoda mais o mestre, que a tua filha já morreu. Aí Jesus diz: não, ela não morre, ela tá dormindo. Aí as pessoas riram dela. Olha só, aí Jesus vai lá e dá uma ordem de autoridade para que essa menina venha reviver. Vamos ver o que diz aqui. Continue crendo. Ponto 2. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jairo seria testado em sua fé com mais um doloroso conjunto de contraste. De saída, a alegria pela cura da mulher com a hemorragia, e em seguida a tristeza pela notícia da morte de sua filha. O tempo havia se esgotado. Jesus foi negligente? Claro que não, ele está sempre no controle de tudo. Estava só testando a fé de Jairo. Sua autoridade havia encontrado limites? Nunca haverá limites para o Senhor. Ele tem poder sobre terras e céu. A Bíblia diz que todo poder na terra e no céu foi dado a Jesus Cristo. O servo de Deus não perde tempo. Olha nos olhos de Jairo e declara com firmeza: não temas, crê somente. Ou seja, estou no controle de tudo, Jairo. Permaneça firme na sua fé. Confia em mim. Verdadeiramente somos chamados a viver pela fé, pessoal. Nós temos que viver por fé e não pelo aquilo que nós vemos. Retoma-se a marchar rumo à sua casa. Porém, quanto mais próximo do destino, mais evidente fica que sua filha estava mesmo morta.
Olha só, quanto mais Jairus ia se aproximando, mais aquela certeza que a sua filha havia morrido, porque Jesus teoricamente tinha demorado a ir à casa de Jairus, mas algo lhe esperava. Desespero e pranto era tudo o que se via, mas de novo Jesus ousa contrariar todos e pacientemente insiste: a criança apenas dorme. Os presentes fazem o quê? Debocham, ri de Jesus. Não sabia ele que o Senhor estava prestes a operar um grande e soberano ali milagre vindo da parte de Deus. A força do amor, olha só, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Jesus não pediu, Jesus disse: ei, por favor, levanta aí e vai, estou te pedindo. Não, Jesus deu foi a ordem: eu te mando, levanta-te. Deus está te dando uma ordem hoje. Você que está assistindo esse vídeo, levanta a tua cabeça, segue em frente, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Jesus mantém no local apenas aqueles movidos por amor incondicional, os quais, os pais da criança e aqueles que abandonaram tudo para o acompanhar. O servo enfim entra no cômodo onde estava a menina. O embate atinge seu ápice. Chegou lá no topo já, tá certo? Vida e morte estão frente a frente. Quem será o mais forte? Esperava-se talvez um estrondoso embate cósmico, gritos, relâmpagos, terra tremendo. Nada disso, pessoal. Jesus nunca precisou e nunca precisará fazer cenas, espetáculos, enfeites. Não, ele vem na simplicidade e opera o milagre. É pela fé, tá certo? Jesus nunca buscou aplauso de ninguém. Pelo contrário, quando ele curava, ele dizia: ei, não diga para ninguém não, fique caladinho. Jesus nunca procurou aplauso, holofotes, palcos, como muitas pessoas procuram hoje. Para vencer o último inimigo, Jesus se vale apenas da cintileza do seu amor e poder, tomando-lhe pela mão. Calmamente diz à criança: menina, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Eis a arma com que Jesus vence a morte, a força do seu eterno amor e soberano poder. O capítulo 5 de Marcos aponta para o triunfo da fé em Jesus e a consequente subjugação do diabo, das doenças e mesmo da morte. Todas as doenças, pessoal, tudo, até o diabo, se submete à poderosa mão do Senhor. Quando Deus dá uma ordem, até o diabo obedece. Deus está no controle de tudo e de todos. A nossa aplicação pessoal, já estamos chegando já no final de nossa aula. Devemos ser corajosos e abundantes na obra do Senhor. A plena autoridade de Jesus nos céus e na terra é garantia de vitória para todos aqueles que nele confiam. Ora, se você confia no Senhor, a tua fé está depositada em Deus, a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores, tá certo? Agradeço a você que assistiu até o final. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, chama mais pessoas para aprender juntamente conosco. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e até a próxima aula, para a glória de Deus.